inovação e melhoria contínua. Então, hoje a gente vai falar realmente sobre como identificar, né, o que a gente pode melhorar, né, e entender o que é que o cliente precisa e o que a gente pode melhorar ou o que é um problema para a gente, né? Bom, deixa eu ver aqui que o professor... Bom, deixa eu só ver aqui no celular que o professor está mandando mensagem para mim. O Guilherme mandou. Bom, então, começando aí pelo tema 3, depois a gente vai para o tema 4. E aí ele começa falando sobre o método das 4 ações, que são métodos da gente identificar quais ações, né, quais os identificadores que o cliente nos mostra aí, né, ou seja, quais os fatores, né. Vamos pular um pouquinho isso daqui. E aí ele mostra uma parte de modelo de 4 ações. Na próxima aula a gente vai falar também sobre um modelo de ações, tá? Então, ele fala de 4 formas, olha lá, segundo passo, vamos aprimorar as 2 curvas, fazendo isso através do raciocínio das 4 ações. Então existem 4 ações, todo dia me liga esse número aqui. Existem 4 ações que a gente pode fazer para melhorar a nossa organização, né? Aí ele coloca aí, ó, eliminar considerados indispensáveis. Então, o que é indispensável, a gente pode eliminar. Então, por exemplo, a gente trabalha numa empresa aí de tecnologia, né? E todo mundo hoje em dia tem celular na mão. Para que a gente vai ter um telefone em cada mesa? Né? Não tem sentido. A não ser que a pessoa trabalhe ali o dia inteiro ligando ou recebendo ligações, né? Mas a gente tem o celular, né? Porque a gente está aqui, está ali, está toda hora, em todo momento, né? Outro fator interessante é se as pessoas poderiam trabalhar de casa, por que não fazer, né? É economia para a empresa, porque não precisa pagar um aluguel de um espaço, de um galpão, de uma sala comercial. É economia por conta de contas, né? Energia, internet, água, pessoas que limpam, né? Toda uma estrutura, né? Móveis e tudo mais, que a pessoa pode fazer isso no conforto da própria casa, né? Então, muitas empresas de call center, por exemplo, estão modificando, né, o seu jeito de trabalho e indo pro online, indo pro home office, né? É uma forma de eliminar também. Reduzir abaixo dos padrões setoriais. Então, você pode reduzir ali o seu fluxo, né? Às vezes, se você tem muito funcionário e está tendo pouca demanda de serviço, você pode fazer alguns cortes, né? Reduzir ali a sua equipe para poder atender melhor. Acontece, né, gente? A pandemia está aí para isso. Muitas empresas tiveram que reduzir o seu público no seu público não, o seu efetivo, né, que fala, né, que são as pessoas que trabalham ali na empresa. Muitas empresas tiveram que fazer e não teve jeito, né? Elevar bem acima dos padrões setoriais. Então, ele também fala, ao mesmo tempo, da gente elevar. Às vezes a gente tá com uma demanda muito alta e a gente não está conseguindo atender. Então, talvez se a gente elevasse esses padrões, a gente conseguisse atender. Então, são dois lados, né, da moeda aí. E criar nunca oferecidos, né? Então, a gente criar um produto novo, uma estratégia nova, para poder oferecer, né, para o nosso cliente, para o nosso fornecedor, né? Ou para nossa própria equipe poder trabalhar, né? Então, olha como um é o reverso do outro. A gente pode eliminar e a gente pode criar, a gente pode reduzir e a gente pode levar. E as 4 coisas podem ser feitas ao mesmo tempo, né? De várias formas diferentes. E aí ele fala aí, gente, um método de como que a gente pode questionar o cliente e descobrir alguma informação. Então ele fala aí, ó, o primeiro pensamento é questionar o cliente sobre o que está sendo feito e o que poderia deixar de ser feito.
a fim de eliminar alguns requisitos no próximo futuro ou médio prazo. Naturalmente, ao se eliminar algum requisito que o cliente tenha indicado, o processo será simplificado e algumas atividades operacionais poderiam deixar de ser feitas. Então, pensa num projeto. O cara fala assim, ó, primeiro ele começa assim: eu quero um projeto de um prédio de 30 andares espelhado, né? Aí beleza. Aí o projetista vai lá, desenha todo o projeto desde o seu início da fundação até o final, acabamento, tudo mais, né? E entrega para o cliente. Aí o cliente fala, pô, mas está muito caro. O que que a gente consegue mexer nisso aí? O que a gente consegue reduzir nisso aí, né? Aí o projetista vai lá e fala, pô, e se ao invés do prédio ser espelhado, a gente colocar janelas modernas, sim, mas janelas e estrutura de alvenaria, o que que você acha? Ah, pode ser, vai reduzir o custo? Vai. Pronto, aí ele reduz, né? Ou altera o projeto, né? Elimina algumas coisas, cria coisas novas para poder reduzir o custo, né? É uma forma de pensar. Aí, da gente poder melhorar e atender o nosso cliente, né? Então, olha só, a gente coloca uma solução diferente, né? Muitas vezes a gente não precisa cortar, e sim trocar, né? Colocar talvez um produto inferior ou um produto tão bom quanto, porém com uma estética um pouco menor, né? Para poder atender o cliente. Isso acontece em todos os ramos possíveis, né? De móveis, ramo de construção, ramo de informática, ramo de programação, desenvolvimento, por que não também, né? E um monte de coisa, né? E aí, ele coloca aí a questão da priorização de problema. Denomina-se pontos fracos a todos os comentários oriundos dos usuários, executivos, clientes e fornecedores envolvidos no processo, que apontem características de desvio de sua execução normal. Para poder avaliar a importância dos pontos fracos levantados, é necessária uma preparação prévia. A importância de um ponto fraco reside no fato de se tratar algo que compromete o desempenho do processo. Lembra quando a gente estava falando lá de empreendedorismo? A gente falou muito sobre riscos, né? A gente tem que ter riscos, né? Acontece. Então, quando eu vou criar uma empresa, eu tenho o risco de falir, eu tenho o risco de não conseguir pagar meus fornecedores, eu tenho o risco de não conseguir pagar meu aluguel, eu tenho o risco de ficar doente um dia e ficar uma semana, ou um mês, ou 2 meses sem trabalhar, né? São riscos que acontecem. A questão é que a gente tem que criar riscos calculáveis, né? Então, pô, eu tenho o risco de não conseguir pagar meu fornecedor. Eu tenho uma reserva emergencial para poder pagar esse fornecedor, né? Ou senão eu consigo adiantar com o meu cliente algum dinheiro para poder pagar o fornecedor para não ficar devendo, né? E poder comprar mais coisas, né? Ou será que eu consigo negociar com a imobiliária meus aluguéis atrasados, né? Para não sair do prédio, né? Acontece. Então são estratégias que a gente tem que ter para poder eliminar esses pontos, esses problemas, né, prioritários, né? Sem matéria-prima, a gente não consegue construir nada, desenvolver nada. Sem um espaço de trabalho, a gente também não consegue. Até sem a gasolina do carro, a gente não consegue ir para lugar nenhum, não é verdade? Então, tem que pensar nesse fator aí. E aí ele fala para a gente ranquear os problemas que a gente tem numa empresa. Pode ser um funcionário problemático, pode ser algum vazamento de dados, né? Pode ser algum problema na energia elétrica, né? E a gente pode classificar eles aí em ponto 1, pouco impacto, né? Então é um problema leve, por exemplo, quebrou o carro, né? Ah, quebrou o carro, está no mecânico, a gente pode trocar, colocar as pessoas para trabalhar de Uber, a gente pode arrumar um carro alugado, pedir emprestado um carro de um amigo, né? Por exemplo. Médio impacto já é um problema um pouco mais apertado. Por exemplo, caiu a internet. É um problema mais complexo, porque se você tem lá 40 pessoas trabalhando na internet, as 40 não vão conseguir rodar no seu próprio celular, né? Não é todo mundo que tem celular com internet. Mas a gente tem outras estratégias. Colocar as pessoas no celular é uma. Outra estratégia é mandar as pessoas para trabalhar de home office.
Outra estratégia, contratar um link de internet a mais, né? Vai gerar um custo, porém é uma prevenção, né? E o risco 5 de alto impacto, que é um risco catastrófico, né? Aquele risco de grande proporção, né? O que a gente pode pensar aí num risco grande para uma empresa? Já sei. A empresa, por algum problema de pagamento de imposto, não foi bloqueada no Cefaz e não consegue emitir nota. Hoje aconteceu isso. O Sebrae foi atacado, teve um ataque hacker, e o sistema de emissão de nota do Sebrae, que é aquele gratuito, ele foi bloqueado. Então ninguém conseguia emitir nota. Então olha só, o problema que aconteceu, né, e o impacto que isso pode ter gerado. Tem um cliente meu que ele trabalha com venda de sinos. O sino não pôde sair de lá. A transportadora veio buscar, ele teve que dispensar a transportadora porque o sino não pôde sair de lá sem a nota fiscal. E não emitiu a nota porque o sistema é gratuito, né? Não que eu não tivesse falado para eles, ó, vocês têm que usar um sistema melhor, um sistema pago para poder trabalhar, né? Não usa do Sebrae porque não é bom, né? Mas beleza, né? Mesmo avisando, né? As pessoas esperam explodir, né? Mas beleza. E aí ele fala que a gente pode também indicar ele por intensidade. Um problema de 2% de impacto, 100% de impacto, 80% de impacto. Por exemplo, uma empresa que mexe com produção, né? Pode ser uma produção, sei lá, de bolos. Se você não tem energia elétrica, se você não tem matéria-prima, é 100% de impacto, porque a empresa parou, né? O Então negócio saiu acontece. sem querer, foi mal. Não, tranquilo. É, Então, a gente pode analisar aí o impacto, se ele é de pequeno, médio ou grande, ou se ele é 0%, 5%, 10% e assim vai, né? E o que que a gente pode ranquear esses problemas, esses impactos, numa tabelinha, né? Então, por exemplo, aqui, ó, ele coloca aqui, ó, ID1, ID2, ID3, ID4, ID5, ID6 e assim vai, né? De acordo com o impacto que esse problema causa, né? Então, aqui a gente poderia colocar, que nem a gente falou aqui, ó, Cefaz, bloqueio no Cefaz. Aqui a gente poderia colocar falta de internet, falta de energia, falta de matéria-prima, né? E aí aqui a gente poderia colocar a, qual é a porcentagem, né, de necessidade que a gente tem para cada uma das tarefas, né? É um exemplo de tabelinha, né? Análises diagnósticos e premissas de melhoria. Então, gente, para a gente poder identificar uma melhoria, é importante a gente identificar também um problema, né? Então, não existe uma melhoria se a gente não tiver um problema ou alguma coisa a ser melhorada, né? Um processo a ser melhorado, né? E tudo mais. E aí ele fala aí de 4 coisas que a gente tem que analisar para a gente poder gerar uma melhoria. Processos, né? Então, muitos processos podem ser melhorados de várias formas, né? Pensa quando o mesmo exemplo que eu dei na outra aula, o Henry Ford foi criar o carro. Ele via que o cara ia lá, ele construía o paralama do carro. Depois ele ia lá, ele construía o outro paralama. Depois ele ia lá, fazia o eixo da roda. Depois ele ia lá, fazia a roda, né? Olha só, a demora que ele tinha ali, um cara só para fazer tudo de uma vez, ele tinha que parar, continuar, tal, demorava dias, meses para fazer um carro. Com o sistema do Henry Ford, as pessoas faziam etapas de peças. Então, por exemplo, esse departamento aqui ele faz rodas. Então, uma pessoa vai colocar o aro e soldar, a outra vai colocar as pontinhas do aro da roda, a outra pessoa vai furar, a outra pessoa vai fazer o bico, a outra pessoa vai fazer tal coisa, outra tal coisa. E ali tem uma série de 15 pessoas para fazer uma tarefa em questão de minutos, né? Hoje em dia em segundos, né? Se a gente for pensar. Então ali
são 10, 15 pessoas que fazem várias coisas e vai gerando peça, gerando peça para outro departamento montar o carro. Então o Henry Ford ele pensou na questão dessa produção, né, ser mais simples, se cada uma das pessoas tivesse uma função mais simples, né, que pudesse se especializar ali só naquele ponto, né? Isso daí deu problema, gente, porque as pessoas começaram a fazer um trabalho muito repetitivo, né? Lá no futuro, né, já próximo aqui dos anos 70, 80, começou a ter muito problema de saúde as pessoas, e aí deu problema na questão trabalhista, né? Dos direitos sindicais das pessoas e tudo mais. Mas é uma forma, né? E muitas empresas ainda trabalham assim, principalmente na China, né? É, É porque tem então, muita mão de obra, né? exatamente, muita mão de obra. Só que se você colocar essa questão da repetição de serviço, vai dar problema, né? Não é legal. O ideal é a pessoa fazer vários serviços diferentes, né? E movendo o seu corpo de uma forma diferente para não gerar essa questão do serviço repetitivo que pode desgastar o nosso corpo, né? Então, os processos eles podem melhorar de várias formas, né? É, tentando evitar retrabalhos ou melhorando a qualidade, né? É, gargalos, né? Então, melhorando a questão do timing ali do tempo, né? Que está acontecendo. Ele fala que ó, redundância de atividades, a gente fazer duas vezes a mesma coisa. Quem nunca fez uma tarefa duas, três vezes e falou, caramba, mas eu já fiz isso. Para que eu estou tendo retrabalho, né? Chatão, né? É, exatamente. Atividades que não agregam valor, que fogem do objetivo, né? Burocracia, faltam controles, quebra em definição de responsabilidade, riscos, fragilidade, né? Na organização, a gente fala da falta de planejamento. Então, às vezes você vai fazer uma tarefa e não tem ela planejada, não tem um escopo dessa atividade, não tem aquele processo descrito que nem a gente falou lá em PDF, Word, né, bonitinho, ou um tutorial, ou um vídeo do YouTube explicando como é que faz, né, e tudo mais. Pouca comunicação interna e externa, então às vezes existe esse problema aí das pessoas não se comunicarem, dos departamentos não se comunicarem, mas todos têm que se comunicar, né, gente? O RH fala com o administrativo fala com a produção fala com todo mundo também, né? E assim vai. Aí ele fala, objetivos não são claros. Então, a gente tendo um processo descrito, desenhado, os objetivos vão ser muito mais fáceis de ser identificados, né? Pouca rastreabilidade, sem documentação de conhecimento, requisitos de competência não específicos. A voz do cliente não é ouvida e considerada, então a opinião do cliente não importa, né? Mas na verdade é a que mais importa, porque é quem compra, né? Pessoas, muitas vezes, gente, as pessoas não têm capacidade, não têm a capacitação ou o treinamento necessário para alguma tarefa. E aí os caras colocam ela lá e ela cai de paraquedas e não consegue fazer a tarefa, né? Falta de comprometimento. Às vezes a pessoa está desgostosa do trabalho e fala, ah, eu não quero trabalhar tanto assim, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, né? Não há conhecimento dos objetivos, então não existe liberdade de seguir e participar de forma proativa. Falta trabalho em equipe. Trabalho em equipe é muito importante, né, gente? Se a gente não. Deixa eu me ajeitar. Se a gente não trabalha com trabalho em equipe, as coisas não vão para frente. Cada um fica focado ali na sua tarefa e no fim, o resultado final não acontece direito, ou nem acontece, né? Sistemas. Então, às vezes, o negócio ele tem um sistema lá, mas ele não é o que realmente eles precisam, né? Um sistema muito simples ou um sistema muito complexo, muito caro, né? E pouca confiabilidade. Então, as pessoas não confiam direito, começam a fazer um monte de planilha ao invés de usar o sistema. Acontece bastante isso. Não é suficientemente flexível, de difícil manutenção, né? Então, eu tenho alguns exemplos assim. Eu tenho clientes que têm sistemas muito simples e que precisam de sistemas mais complexos, porque eles têm uma tarefa muito complexa para trabalhar.
E eu tenho clientes que têm sistemas muito complexos e que, na verdade, eles precisavam de um sistema mais simples para poder engajar todo mundo no serviço, né? Olha só que engraçado. E muitas vezes o sistema, quando é complexo, eles não te dão um suporte, um treinamento legal. Tudo é cobrado, né? Bem ruim essa forma de trabalho. Mas acontece. Bom, é, um, um método de melhoria contínua muito conhecido no mundo, gente, é o Kaizen. O Kaizen é o método que as grandes montadoras japonesas utilizam, né? A Toyota, a Honda, a Suzuki, Subaru, né? Nissan, todas elas trabalham com Kaizen. O que é o Kaizen? Ele significa melhoria contínua em japonês, né? É gradual. Na vida em geral, pessoal, familiar, social e de trabalho, pode ser visto como um processo diário, que, quando corretamente executado, é também um processo que humaniza o ambiente do trabalho. Elimina o trabalho duro, ensina as pessoas como realizar experimentos do seu trabalho e também como identificar e eliminar desperdícios nos negócios. Em geral, o processo sugere uma relação humanizada com os trabalhadores e com o aumento de produção. Então, é uma forma de transformar o processo de produção, o processo de trabalho, muito mais humanizado, né? E sempre analisar no final do dia ou no final do ciclo quais foram os problemas observados durante o comportamento da equipe, né? Ou durante a execução de algum projeto específico, né? Analisar ali o que poderia ter sido melhorado, o que poderia não acontecer, né? E assim vai. Ou até economizar, né? Os custos, né? Reduzir. E o Kaizen, ele tem uma frase aí, né? Que eles colocam como base, né? Para ele. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Então, sempre tentando melhorar a cada dia. Sempre tentando melhorar o procedimento, o processo, deixar ele mais rápido, mais fácil de fazer, mais documentado, né? Mais apresentável para próximas pessoas poderem mexer. E para o Kaizen é sempre possível fazer melhor. Nenhum dia deve passar sem que alguma melhoria tenha sido implantada, seja ela na estrutura da empresa ou no indivíduo. No Itaú, o pessoal também fazia muito Kaizen. Então, gente, todo final de dia, a equipe se reúne para analisar o que foi feito de melhoria em relação ao dia anterior e o que pode ser melhorado amanhã, né? Então, ali naquele momento, eles estabelecem metas para o dia seguinte, né? E analisam o que foi feito, se foi feito realmente, se deu resultado realmente, se melhorou em relação a custo, em relação a tempo, em relação a facilidade ou não, né? E se vai ser aplicado, né? E o que mais tem de melhoria ali para ser realizada, né? Então é sempre feito dessa forma o Kaizen, né? E aí ele mostra um ciclo, né? Que faz parte aí da melhoria contínua do Kaizen, que envolve 4 ações simples, gente. Agir, que significa executar ações para promover a melhoria contínua. Então, vamos fazer diferente. Vamos começar do plan, do planejar. Esse ciclo, gente, se chama ciclo PDCA, é muito famoso, tá? E ele é formado pelas palavras plan, do, check e act, tá? Então, sempre começando do plan, então a gente tem que estabelecer objetivos, metas e programar as ações. Então a gente tem que planejar ali o que deve ser feito para melhoria, né? Programar, ó, isso aqui vai ser feito hoje, isso aqui vai ser feito amanhã, isso aqui a partir de semana que vem, e tudo mais, né? Fazer, do, organizar pessoas, treinar e implementar as ações propostas. Então, às vezes na reunião só tem os gerentes, os líderes, e os líderes passam para frente os seus objetivos para os funcionários, para os colaboradores, né? Então, o do está envolvendo aí a tarefa do fazer, né? Do executar essa tarefa. O check, ou checar, fala de monitorar e medir os resultados. Então, depois de ser feita essa ação, houve algum resultado? Ficou mais bonito? Ficou mais rápido? Ficou menos custoso? Né? Se sim, beleza. Se não, vamos corrigir, vamos tentar pensar em novas ações, né? Pensar em novas atitudes para poder tomar e melhorar isso daí. E por último,
executar as ações para promover a melhoria contínua. Então, ali no ACT é justamente para se juntar com o plan, né, e falar que a última ação é agir, agir em cima do que foi analisado como problema, né, como uma melhoria possível, beleza? Gente, outra ferramenta bem legal que a gente pode falar aí na questão da melhoria é o 5W2H. Por que 5W2H? Who, que significa quem, what, que significa o que, why, por quê, when, quando, where, onde e how, como. E por último, how much, quanto. Né? Então, essas 7 perguntas, na verdade, a gente consegue sanar muita coisa que a gente tem na nossa empresa, na nossa vida, né, no nosso dia a dia, né, somente com essas perguntas aí. Deixa eu ver que alguém mandou mensagem. Oxi, meu filho. Já mandei pra vocês. Putz. Ai, gente, eu mandei errado. Droga. Eu não mandei pra Diadema. Pera aí, segura aí um minutinho. Enviar Diadema. Pronto. Enviei. Agora eles vão entrar no meio da aula, mas não tem problema. Então, com essas 5 perguntas, a gente consegue sanar nossos problemas, nossas dúvidas, né? Então, vamos pensar aí numa tarefa aí, uma tarefa comercial, né, do dia a dia. A gente vai comprar um computador porque um cliente pediu e precisa de um computador, certo? Então, beleza. Quais são a primeira pergunta? Quem? Né? Quem comprou esse computador? Então, pensando aí, eu comprei o computador para revender para o meu cliente X, tá? O que? Um computador, né? Um computador como? Completo, é, com monitor, teclado, mouse, né? Mousepad, estabilizador, né? Por quê? Porque o objetivo aqui é o lucro, né? O objetivo é a gente ganhar do nosso cliente, revender, né? Por isso que a gente comprou. Quando? Quando que o cliente pediu? O cliente pediu de manhã e a gente está fazendo a compra à tarde, né? Foi assim que e ele pretende receber o computador daqui 2 dias, por exemplo, né? Onde? Eu comprei no meu fornecedor online e vou entregar para ele ali no bairro próximo ali da empresa. Como? Bom, aí a gente pode pensar em várias coisas, né? Como que eu vou vender? Vou vender por meio de boletos financeiros, nota fiscal, né? Como vou entregar? Vou entregar de carro, né, para o meu cliente, né? Como vou fazer essa entrega? Vou. Deixa eu ver se não entrou ninguém. Agora entrou. E aí, Guilherme? Eu esqueci de mandar o link lá, meu. Desculpa aí. Como vou mandar esse computador para o meu cliente? Vou mandar meio de carro. Como vou fazer? Vou chegar lá e vou instalar o computador para ele, né? Não tem problema. Quanto? Vou vender por R$ 3.000 um computador, né? Completinho, tal, com monitor. Então a gente respondeu a várias perguntas, né? Para poder resolver aí uma questão, né? E normalmente com essas perguntas você consegue descobrir se realmente vale a pena, se realmente é alguma coisa útil, né? Para a gente poder fazer. Mas eu quero colocar de uma fonte de água na frente da minha empresa. Por quê? Porque eu acho bonito. Então eu já respondi uma pergunta, né? Então quem? Quem vai colocar? Eu. Por que eu vou colocar uma fonte de água? Por quê? Porque eu acho bonito.
né? Quando? Ah, daqui semana que vem, vai. Onde? Na frente da empresa. Como? Ah, eu vou trazer um guindaste que vai trazer a fonte e vai colocar ela aqui dentro, tá? Quanto? Ah, vai me custar 10 mil reais. Aí eu vou e apresento isso pro meu chefe. Meu chefe vai falar, pô, ótima ideia, né? Só que eu não tenho 10 mil reais para colocar a fonte na frente do meu, da, da minha empresa. Então, cancela a ideia, né? Olha só. Então a gente consegue responder várias perguntas para apresentar alguma coisa para alguém. Então, sempre que você tiver que ter uma informação ou for apresentar algum negócio, uma coisa nova para alguém, você pode pensar nessas 7 perguntas aí. E elas vão te ajudar em relação a como resolver, né? Então lembra sempre que são 5W, porque é who, what, why, when, where, e 2H, que é how e how much. Né? Se a gente fosse colocar no português, é quem, o que, por quê, quando, onde, como e quanto. Se você pesquisa no Google, na hora aparece, né, o 5W2H. Poxa, falei em Google, ela já respondeu aqui. E aí ele deu algumas dicas aí, gente, né, para a gente poder pensar. Então, importante, a melhoria contínua não tem fim. Se ela é contínua, gente, ela é para sempre. Então a gente nunca pode parar de tentar melhorar, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida, na nossa vida de empresa, né, na nossa vida de trabalho. Então, vamos sempre nesse ciclo, né? A gente faz, da próxima vez a gente tenta fazer melhor. E assim vai. Lean Thinking é um novo paradigma. Abandone as ideias fixas. Pensar Lean significa abandonar ideias e preconceitos e estar aberto a mudanças e ao desafio permanente. Eu só consigo tentar traduzir essa frase na minha cabeça e não consigo traduzir. Vamos tentar aqui. Lean Thinking. Vou colocar a tradução. Pensamento magro, olha só. Vamos ver aqui. Pensamento enxuto, né? Então a gente pode pensar em ter ideias enxutas, né? Ideias comprimidas, ideias pequenas, né? E tá sempre aberto, né? O que ele está falando aí, ó, a mudanças, ao desafio, a melhoria contínua, né? E abandonar aquele negócio de, mas é assim porque sempre foi, é assim porque Deus quis, é assim porque o outro cara que trabalhava aqui nessa posição ele fazia assim também e eu faço assim e acabou. Mas por quê? Lembra do 5W2H? Por quê? Porque é assim que eu aprendi, é assim que vai ser. Pô, mas por que você não pensa em melhorar o seu método de trabalho? Não, porque é assim que eu aprendi, é assim que vai ser, é assim que é para sempre. Eu chamo isso de filosofia de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vai ser sempre assim, né? Nunca vai mudar. Isso acontece o dia inteiro com um monte de gente, tá? É muito normal. Nunca desista, seja proativo. Eu acho que assim, a gente não pode desistir, a gente pode fazer uma pausa, mas não tentar não desistir, né? E ser proativo. O que que é ser proativo, gente? É não fazer apenas o que mandam. É tentar sempre fazer sem que as pessoas peçam para você alguma coisa. Então, por exemplo, né? O cara fala para você assim: você tem 2 salas, né? E o cara fala: ó, vai aquela sala ali. Aí você fala: tá bom. Aí você vai lá e varre a sala inteira. Terminou. Você deixa a sujeira num cantinho, né? E acabou. Pô, mas por que que você não tirou a sujeira, guardou ela em algum lixo? Por que que você não tentou já varrer a outra sala? Mas por que que você não, né? Então, são ideias que a gente tem que pensar sempre por nós mesmos, né? Sendo proativos, né? Estando sempre à frente do que nos ordenam, né? Evite as desculpas, assuma.
Então, ao invés de pedir desculpa, né? Ah, desculpa por não ter conseguido fazer isso ou aquilo, você tem que assumir o seu erro, assumir o seu acerto, assumir a sua confusão, né, que acontece e seguir em frente, né? Assim que faz. E também assumir as consequências. Se, por exemplo, você fez alguma coisa errada, assuma as consequências. Assuma é, o que você tem que sofrer, né? Não tem jeito. Opte pela solução mais simples. Não espere pela solução perfeita. É engraçado isso, porque às vezes a gente não quer a solução mais simples. Às vezes a gente quer a mais complexa. E às vezes a solução mais complexa é muito difícil, muito cara, muito complexa, né? E a solução simples, ela pode não ser perfeita, mas ela já resolve, ela já atende, né? Então a gente tem que sempre pensar aí em atender, em resolver o problema, né? E aí depois a gente vai matando, né, o que ficou para trás. Corrige os erros assim que acontecem. Então, você vê alguma coisa errada, gente, eu sou muito disso. Eu vejo uma coisa errada, aí eu falo, meu, se eu deixar para corrigir depois isso aqui, eu nunca vou corrigir. Então por que que a gente já não resolve isso aqui agora, né? Não perde tempo, né? Use a cabeça, não a carteira. Então nem tudo é dinheiro, né? Às vezes tem muitas coisas que a gente consegue resolver só usando a nossa cabeça, né? Só usando a nossa inteligência, a nossa perspicácia, né? E às vezes não precisando tirar o escorpião do bolso, né? A gente pensar em usar o que a gente tem na nossa mão, né? Ao invés de tudo, eu vou comprar, vou alugar, vou não sei o que, assim vai, né? Pergunte por que 5 vezes. Análise do 5W, né? Então ele fala aí, ó, por quê, onde, quando, para quê, como, quanto, né? Também. Então a gente tem que se perguntar sempre isso sobre as tarefas, sobre as coisas que a gente vai fazer. Trabalhe em equipe, com a colaboração de todos. Então, o trabalho em equipe não é uma pessoa que faz ou ordena e as outras fazem, né? São todas as pessoas fazendo ao mesmo tempo, né? E uma ajudando a outra para poder finalizar e fazer concreto a atividade, né? Opa, coloquei para baixo aqui. Aqui. Os problemas são oportunidades. Então, quando a gente estava falando lá de empreendimento, da gente de empreender, quer dizer, né? Para a gente ser um bom empreendedor, a gente tem que identificar as oportunidades. E de onde elas vêm? Dos problemas, né? Então, um problema aí que surgiu, por exemplo, as pessoas precisam ir para casa para não pegarem o Covid. Vamos colocá-las em home office, vamos fazer elas trabalharem de casa, né? Então foi uma oportunidade aí que surgiu para o departamento de TI poder colocar isso à prova, né? Perceba o problema, vá e veja-o por si. Então a gente correr atrás aí do problema, entender ele, né, e tentar resolver, né? E logo que a gente perceber, não deixar para, percebi um probleminha, mas isso aí não é comigo não, isso aí eu não vou resolver não, né? Não subestime a inteligência e o conhecimento dos outros. Então, muitas vezes a pessoa que está do seu lado, ela pode não ter o mesmo conhecimento que você naquele setor, naquele ponto, mas ela tem muito conhecimento em outro setor, né? Então, primeira coisa, você tem que respeitar o conhecimento de cada pessoa. Cada um tem um conhecimento numa coisa. Às vezes o cara não tem mestrado, não tem doutorado, não tem faculdade, mas ele tem um conhecimento muito grande num ponto ali que você pode ter todas as formações e não conheça, né? Então, valoriza e usa isso a seu favor, né? Pô, você sabe que o cara ali é bom com, sei lá, marcenaria. Pô, vamos usar ele ali naquele ponto ali que talvez ele que tem aquele conhecimento um pouco maior vai poder ajudar mais a gente. Ou, é melhor a gente não colocar ele ali porque ele não tem tanto conhecimento nesse ponto.
Mas naquele outro ponto ele vai conseguir ajudar muito mais, né? É o que a gente estava falando hoje. Existem perfis de pessoas. Então, às vezes uma pessoa ela pode ser muito confiável, ela pode ser é, muito prestativa, porém ela tem defeitos. Então a gente tem que usar esses defeitos aí, usar na verdade as qualidades, né, para o bem, né, e tentar burlar esses defeitos, fazer com que eles não sejam necessários, né? Tem muitas formas da gente fazer isso. Beleza. E o que é inovação? O que é inovação para vocês aí? Eu já falei demais. Tô cansado. Inovação, tipo, se for em algo que já existe, é fazer com que essa coisa seja, tipo, atualizada, melhorada. Exatamente. É inovar, é melhorar, é aprimorar, né? Várias palavras aí que a gente pode trocar. Mas ele fala aí, ó, é uma forma de conseguir aquilo que fazemos seja melhor aproveitado por quem vai fazer o uso. Então, aquilo que a gente faz vai ter um uso melhor, um aproveitamento melhor por quem vai fazer esse uso. Então, eu penso em inovação. Lembra quando lançou o Up no Brasil? Lá para 2006, acho, 2005 talvez. Não, 2016, quer dizer. 2015, por aí. Alguma coisa assim. E aí o Up vinha com um motor 3 cilindros, muito econômico. Um motor de fácil manutenção, barato, pequeno, leve. Né, cabia em carros pequenos, né, como o Up, inclusive. E aí eles falaram, gente, é muito bom esse motor, mas ele pode melhorar. O que eles fizeram? Eles inovaram o motor do Up e lançaram um motor 3 cilindros turbo, né? Que é o mesmo motor que tem no Polo, é o mesmo motor que tem no Up TSI, é o mesmo motor que tem no Virtus. Né? Se eu não me engano, até os Gols estão saindo com o motor Up TSI. Então, eles inovaram esse motor. E na hora de lançar o mesmo motor para o Gol, sem o turbo, eles melhoraram, eles inovaram esse motor para poder atender uma demanda de um carro um pouco mais pesado, né, um pouco mais com mais passageiros, né? Então, inovar é você pegar algo que já existe e melhorar aquilo para que outra pessoa, para quem vai poder utilizar aquilo lá na frente, né? Então, existem vários exemplos aí que a gente pode pensar de inovação. Alguém tem algum exemplo aí legal de inovação para falar? Pensou alguma coisa? Aquele celular dobrável da Samsung. O Fold, não, Flip. Flip, É, isso. fold. Fold é É, o de mas assim, né? E o Flip é o de ou assim. é fold, também tem o flip. Isso. É... Por que você acha que é uma inovação? Ah, muita gente gosta de ler livros, né? E ele dobrável, acho que facilita. Já que tem aquele fold que ele vem com a caneta, muita gente gosta de escrever. E eu acho que e tipo assim, e também ele fica bem compacto, né? As coisas tendem a ficar menores com o tempo, né? Sim, mas por que inovação? E por que não é uma grande criação? Eu acho que é uma inovação porque já existiam produtos que queriam fazer essa coisa, só que não fizeram tão bem quanto. Por isso que eu acho que foi uma inovação. Eu acho que a gente pode pensar, por exemplo, aquele Samsung S6 em diante, ele já tinha a tela curvada, né? Mas ele nunca dobrou, né? Enquanto a gente está usando. Foram de outras marcas que criaram, que queriam esse mesmo propósito. Isso, exatamente. Então eles inovaram o conceito de tela de Sim, celular isso mesmo. e fizeram uma tela que pode ser dobrada. Olha só. No amanhã, quem sabe eles fazem uma tela de silicone que não vai ser quebrada, né? Impossível. Aí riscou e ferrou, né? Aí é impossível, porque ninguém troca de celular nunca mais.
Então, exatamente, inovação é isso aí, a gente melhorar um produto para que os próximos usuários dele ou as próximas pessoas que utilizarem sejam beneficiadas por isso, né? Tenham um melhor aproveitamento desse produto. Talvez durar mais, né? Também essa questão do motor que eu falei, talvez ele tenha uma velocidade maior, uma cavalaria maior, né? E sempre inovando, né? O motor e sempre foi assim, tá, gente? Sempre foi inovação. É difícil um motor que foi criado, claro que lá no começo, né? Sim, mas os motores sempre são evoluções dos seus próprios antecessores. Então, o motor do Gol G2 foi uma evolução do G1, do G3 foi uma evolução do G2 e assim vai, né? O motor do Onix hoje é uma evolução do motor do Onix anterior, que foi uma evolução do motor do Celta, que foi uma evolução do motor do Corsa, que foi uma evolução do motor do Monza, por exemplo. E assim vai. E aí ele fala: inovação não exige uma revolução. Então a gente não precisa fazer uma revolução para poder inovar, né? Às vezes é só uma coisa de um detalhe, né? Inovação não é alquimia, como transformações místicas. Então, alquimia é a arte de você transformar X em Y, né? De você transformar uma coisa em outra coisa, né? Quem viu o Full Metal Alchemist aí vai saber, né? O cara ia lá, pá, pum, encostava na parede e virava ferro. Era um negócio meio doido, né? E inovação não é isso. Inovação você não transforma coisas, você melhora elas, né? Inovação não precisa somente de criatividade. Então, a gente também precisa de criatividade para inovar, mas às vezes não é só isso que a gente precisa. Precisa de habilidade, precisa de um senso, né? Precisa de observação para ver o que pode ser melhorado, né? E tudo mais. Inovação não precisa exclusivamente de tecnologias novas. Posso continuar no meu exemplo do carro aí. Sabe o que é facelift? Tem alguma coisa a ver com o rosto, né? É, pelo nome, né? Fala que face é cara, né? Rosto. Mas, por Né? exemplo, é, vou dar um exemplo simples, vai. Deixa eu lembrar. Tá. Lembra quando tinha o Corsa Classic? Aquele que tem a bundinha comprida, né? E aí Sim. lançou um Corsa Classic mais atual, né? Que tinha o mesmo desenho de carro, só que o farol dele deu uma modernizadazinha e o símbolo da GM ele era um pouquinho maior e dourado, né? Então o que que mudou? A carinha dele, né? A frente dele para-choque e tal, o farol e o símbolo da GM. Mudou o motor? Não. Mudou o interior? Não. Mudou câmbio? Não mudou. Mudou roda? Não mudou. Só mudou a cara do carro, né? Então, não precisa ter novas tecnologias. Eles só deram uma inovada, só deram uma mudada na cara para que a galera se interesse pelo carro, para que tenha uma cara de mais novo, né? Porque não era necessário mexer em nada do carro na época, né? Inovação não é algo que todos precisam. Então, muita gente não precisa se inovar, não precisa de inovações. Eles só precisam daquele produto bruto, né? Daquele produto que já existe, né? Celular também eles fazem muito desse negócio de facelift, né? De só mudar a cara e continua o mesmo hardware. Inovação se aprende. Então, uma inovação ela ela pode ser aprendida, né? Para a gente poder desenvolver e ela não precisa ser criada, ela não precisa ser feita do zero. Ela pode ser aprendida, que nem eu falei, por observação, por análise, né, de toda a situação, todo o espaço ou do mercado, né? Então a gente pode criar uma inovação.
Nós temos um vizinho que ligou uma música aqui agora. Diz que a janela tá fechada. Beleza, falamos de inovação. Só um minutinho, gente. Eu coloco aqui. Beleza, vamos lá. E aí, vamos seguir jogo. E vamos falar sobre os métodos das 4 ações e dos 6 vetores. Então, ele pergunta aí, qual o objetivo de encontrar uma forma melhor de fazer? Melhorar tempo, custo, qualidade, flexibilidade, confiabilidade, algum deles ou vários juntos? Então, tem como a gente fazer alguma coisa, vamos pensar assim, o processo de produção de um bolo, tá? Então a gente tem que juntar os ovos, quebrar, colocar na vasilha, pegar a farinha, cortar com a tesoura, medir na caneca, colocar na vasilha, pegar sei lá, um chocolate, medir, colocar na vasilha, assim vai, né? Todos os ingredientes, colocar, depois bater tudo, já pré-aquecer o forno e pôr para dentro do forno, né? É possível a gente melhorar um processo desse? Melhorar o tempo, melhorar o custo, melhorar a qualidade, a flexibilidade, a confiabilidade desse processo? O que vocês acham de um processo de produção Que de sim, bolo? Sim, né? acho que sim. Como que a gente poderia melhorar o tempo? O que vocês acham? Tendo um forno melhor, Sim, um forno melhor que tem um controle de calor, né? uma Mas potência boa isso, uma batedeira também profissional, né? Talvez também. equipamentos, né? Em geral. Ingredientes bons encaixa? Aí a gente poderia impactar aí na qualidade, né? Se a gente está trabalhando com um chocolate hidrogenado, a qualidade é A. Quer dizer, é C, né? Mas se a gente está trabalhando com aquele chocolate Nestlé top, aí a qualidade é A. Farinha de trigo, essas coisas, né? Farinha de trigo da boa, né? Todo ingrediente premium vai ter uma qualidade. Só que o custo Alto. aumenta, exatamente. Então, para a gente melhorar o custo, se a gente comprar diretamente de um fornecedor, né, de um distribuidor da marca, se a gente comprar, se a gente fizer essa compra, talvez em grande quantidade, talvez numa forma de pagamento interessante, né, a gente consiga melhorar o custo, né, flexibilidade. Então, a gente tem vários tipos de produto. A gente tem bolo de laranja, de chocolate. A gente tem bolo de chocolate meio amargo, chocolate normal, né? A confiabilidade. Então, essa marca, esse nome, ele tem é um nome de mercado, um nome forte no mercado. Por exemplo, olha só, quem nunca viu? Só trabalhamos com produtos de primeira qualidade, né? Você vai na hamburgueria, tá escrito lá, trabalhamos somente com catupiry, né? Que aí tem o selinho da catupiry. O próprio pão de alho tem isso daí, né? Selinho da catupiry, né? A Friboi coloca lá só carne de primeira qualidade, né? Então tem várias formas da gente poder melhorar esse processo aí, né? Então, para a gente desenhar um modelo operacional, é necessário consultar os clientes sobre seus requisitos atuais e futuros. Isso deve-se conduzir à mudança das atividades de processo necessárias. Se utiliza-se, então, 4 ações, gente. Uma das 4 ações é uma aplicação extraída da teoria desenvolvida por Kim Malborn no livro A Estratégia do Oceano Azul, né? Vamos seguir um pouquinho aqui que ele já vai mostrar. Então a gente tem 4 ações aí
que a gente já falou lá em cima sobre elas, né? E aqui ele vai aprofundar um pouquinho mais. Reduzir, elevar, eliminar e criar. Então, lembra o que a gente falou, a gente pode reduzir ao mesmo tempo elevar, né? Se a gente for num atacado, a gente vai reduzir o nosso custo. Porém, se a gente usar produtos de qualidade, a gente vai elevar o nosso custo. Se a gente eliminar o uso do gás e colocar energia elétrica, a gente vai eliminar um custo, né? Só que a gente vai estar criando um custo alto ali em energia elétrica. Vamos pensar em reduzir e elevar, né? Melhor. Então a gente vai reduzir o custo do gasto com gás, só que a gente vai elevar o custo com energia elétrica. O que é melhor? Não sei. Às vezes é até melhor usar energia elétrica, né? Usar uma conta só. Eu penso que é um imposto só que a gente está pagando, né? Não sei. E aí ele faz a mesma estratégia que a gente viu lá atrás, né? Dos quatro processos, né? Que a gente pode fazer para melhoria de um processo, né? E aí ele mostra também, gente, o método dos 6 vetores, né? Vamos chegar lá. Então, estão aí os 6 vetores. 6 assuntos diferentes, né? Eliminação das atividades hoje executadas, porém não necessárias. Então, a gente já falou sobre isso. A gente está executando uma tarefa aí que não é necessária. Vamos tentar eliminar ela, vamos tentar substituir ela por alguma coisa um pouco mais fácil, né? Por exemplo, a gente tem uma profissional na empresa que faz somente a folha de pagamento dos funcionários. Pô, a gente tem uma contabilidade que a gente paga para isso, a gente tem um sistema que é feito para isso. Não precisa ter uma pessoa que paga para poder fazer esse serviço. Então vamos eliminar essa atividade, né? Ou até vamos realocar essa pessoa justamente para fazer essas entradas no sistema e talvez outros assuntos também, né? Eliminação ou diminuição de retrabalhos. Então, a gente vê ali por que está acontecendo aquele retrabalho. Toda hora a gente tem que ficar refazendo aquele processo ali, sendo que é uma coisa que já era para ter passado de primeira, né? Vamos tentar eliminar isso daí, buscar a solução para esses retrabalhos, ou treinamento, ou a nossa matéria-prima está ruim, ou o nosso processo está errado de alguma forma, né? Possibilidades de fazer em paralelo atividades hoje sequenciais. Então a gente conseguir fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo, o que hoje é feito um depois do outro, né? Então, enquanto o cara está aguardando alguma coisa, ele está fazendo outra coisa. E assim vai, né? Ou, igual a gente falou do Henry Ford, né? O cara ele tinha que ir lá e fazer a peça A, depois a peça B, depois a peça D, né? No Henry Ford, não. O cara eram 10, 15 pessoas para fazer cada peça e a peça parava na frente dele, ele solda, próximo, solda, próximo, solda, próximo. Ele só fazia isso o dia inteiro, né? E isso fazia economizar muito tempo, né? Hoje os robôs fazem esse trabalho repetitivo, né? Redução do consumo quantitativo e qualitativo de todo tipo de recurso, né? Então, alguns recursos que a gente tentar reduzir, né? A gente pode pensar até na água, né? Pô, mas por que a gente está usando tanta água assim? Por que a gente não pensa em utilizar água de reuso? É só para lavar essa estrutura. Isso daqui não precisa ser uma água filtrada, uma água pura. Pode ser uma água de reuso de chuvas, né? Claro que tem que ser uma água limpa, mas ela não precisa ser a água que a gente bebe, né? Exatamente. Pode ser uma água de reuso. E isso existem normas e leis para tudo isso daí, né? Outra redução que a gente poderia pensar na energia elétrica, né? A gente colocar sensores de presença nos corredores. Quando as pessoas passam, acende. Quando elas vão embora, apaga sozinha a luz. Então é uma forma de você economizar energia, né? Isso o dia inteiro, passando, a gente vai vendo economia.
Melhoria na qualidade e execução do processo. É o que a gente falou, vamos analisar esse processo aqui. Pô, mas para que a gente precisa ter tantas tarefas assim? Por que a gente não coloca mais uma pessoa para ajudar no processo e aí vai bem mais rápido? Né? Talvez isso daqui esteja muito repetitivo, não precisa. Não precisa ficar conferindo isso toda hora. Se já conferiu 1, 2, 3, já era, vai embora, segue jogo, né? Padronização para diminuir a dependência do recurso humano. Então, quando você padroniza, quando você cria um processo, podem entrar 10 pessoas diferentes ali, as 10 pessoas vão fazer da mesma forma, porque elas são treinadas da mesma forma, ou porque elas veem o procedimento da mesma forma, né? É uma coisa padronizada, uma coisa que segue um padrão, né? Bem legal. Então, esses são 6 assuntos diferentes, tá, gente? Tá, e aí ele mostra aí como é que a gente pode pegar um problema, né? E tentar melhorar ele aí, ó. Problema identificado. Levantar o impacto e quantificar, reportar. Impacto reportado. Não há necessidade de continuar, há necessidade de continuar. Vamos ver se a gente consegue pensar em alguma coisa aí para a gente exemplificar. Ô Guilherme, você trabalha num depósito, né? Sim. Você pensa em algum problema que pode acontecer? Pode ser até uma coisa também hipotética, assim, que poderia acontecer e que a gente poderia pensar numa melhoria? Uma demora, um atraso, um defeito. No depósito, É. a melhoria é colocar produtos novos. Então vamos pensar num problema aqui identificado, produtos antigos, né? Exatamente. Então a gente tem um depósito, porém os produtos que são apresentados lá são muito antigos, não são produtos atuais, né? Vamos pensar Isso. assim, tá? Então levantar o impacto e quantificar. Então qual que é o impacto que isso pode gerar? O que vocês acham? O impacto pode clientes modernos não querer os produtos Pensei na antigos, mesma quer coisas coisa. novas, tecnologia Exatamente. avançada. O cliente de hoje em dia ele está sempre antenado. Então ele sempre vai querer o mais atual, né, o mais tecnológico, mesmo que isso custe um pouquinho mais caro, né? E isso pode impactar em quantos por cento na venda aí? Chuta aí, uns 20%? Vamos pensar? 30%? Né? Da gente perder venda, o que você acha? Guilherme, aí? Oi, professor. Oi. Então, o que você acha? Uns 20, 30% de perda de venda. Oi? Uns 20 ou 30% de perda de venda. Uns 30%. 30% de perda de venda. Então a gente quantificou e levantou o impacto aí que acontece com o nosso problema, né? Beleza, reportamos o impacto, né, tal. E aí a gente pensou aqui, ó, não há necessidade ou há necessidade. Isso aqui quem vai decidir seria o líder. Você mostrar para o seu chefe, para o dono da empresa, sei lá, e falar, ó, esse aqui é o impacto que tá acontecendo. A gente está perdendo 30% das vendas. Existe alguma solução? Vamos correr atrás de uma solução? Ou não? Vamos deixar do jeito que tá, 30% é tranquilo para perder. Aí ele vai falar, ó, é tranquilo para perder, não tem problema, a gente prefere trabalhar com as coisas mais antigas, não há necessidade. Ou há necessidade de continuar, vamos tentar melhorar aí. O que dá para a gente melhorar? Né? Então, identificar início e fim do processo e áreas participantes. Então, quem que vai participar vamos pensar assim, dessa solução, dessa melhoria? Quem que você acha? A pessoa de compras, não é? Talvez Sim. até os vendedores também. É, a pessoa que compra, né? E os vendedores também, porque eles vão ter que ser treinados a vender esses produtos mais tecnológicos, né? Pensei nisso também. Então, mapear o processo, inserir indicadores, né? Pô, então, vamos tentar mapear aí o que a gente pode comprar. Então, quem vai fazer isso é o comprador, é claro, né? E ele vai colocar ali para vocês poderem vender
né? E o que seriam os indicadores aí? Seriam os pontos, vamos pensar assim, as porcentagens de venda. Pô, esse produto aqui novo que a gente vai aplicar, esse vai ter uma boa aceitação do público. Vamos ter um índice alto de venda, né? Por exemplo. Ou esse produto aqui, ele é um produto moderno, mas aqui na região ninguém vai querer, né? Então a gente tem que pensar nisso também. Às vezes não bate com o público, né? Às vezes o público de uma 6C que fica lá em Moema é diferente de um público de um depósito de vila que fica aqui, né? Então tem que pensar nesses dois lados da moeda, né? Levantar pontos de alerta e sugestões de melhoria. E quem que vai dar essas sugestões? Os próprios, né, colaboradores, né? Eles vão falar, ó, eu acho que, por exemplo, o que é uma coisa tecnológica aí? Uma coisa mais nova, mais atual, o que a gente poderia colocar no depósito? O que você acha, Guilherme? Aquele, não sei se mas aqueles chuveiro com JBL, por exemplo, Certo. que conecta lá, você tá tomando banho lá, conecta por Bluetooth. Isso, legal. E então, o que a gente tem hoje? A gente tem aquele chuveiro padrão Lorenzetti. Qual que seria a melhoria? Seria a gente colocar também, né, mantendo os Lorenzetti tradicionais, um chuveiro com JBL, tá bom. Qual que é a diferença de custo? Ah, um custa 80, o outro custa 180, né? Exemplo, né? Exemplo, claro. Vai ter uma aceitação? Você acha que vai vender para o público? Ah, acho que não. Ah, acho que sim. É esse tipo de levantamento que a gente tem que ter, né? E também pensar, falando de pontos de alerta, que pode dar ruim, né? Pode colocar um monte de coisa nova lá e o povo nem se interessar, porque o povo está acostumado a comprar aquelas coisas antigas, né? Analisar, diagnosticar e elaborar premissas. Então a gente tem que pensar aqui. Acho que nesse caso aí não ia ter tanta premissa, né? Mas dependendo da mudança, a gente tem que ter. Uma premissa que a gente pode ter é a seguinte: para poder colocar os produtos novos, a gente precisa de mais prateleira, de mais expositor, de mais espaço na loja para poder colocar. Tem esse espaço? Não tem. Tem. Precisa criar, precisa comprar prateleira, comprar gancho, comprar alguma coisa, né? Depois da gente fazer todo esse levantamento aqui, a gente vai reportar novamente, né? E aí a gente vai para mais um ciclo. Não há necessidade de continuar, porque ficou muito caro, meu, deixa quieto, não vamos fazer isso não. Ou há necessidade de continuar sim, vamos tentar aí alguma coisa, né? Beleza, vamos tentar? Aí a gente vai para as 4 ações e 6 vetores. O que a gente pode reduzir? Pô, tem uma linha ali que é muito antiga, ninguém compra nada daquilo. Vamos tentar reduzir ela, não precisa cortar, mas vamos reduzir ela e vamos colocar os produtos novos naquele ponto ali. Quem sabe vai ser até um chamariz, né? Para poder vender aquele produto que está parado, né? Vamos tentar, que nem os 4 fatores, vamos lembrar lá dos 4. Vamos tentar eliminar alguma linha, vamos criar essa linha nova, né? Vamos elevar uma coisa que vende muito, né? E vamos reduzir uma coisa que vende pouco, né? Então tem que pensar nessa para lá e para cá, né? E os 6 vetores também, que seriam essas 6 tarefas aqui, pensar no que fazer nesses 6 vetores, né? Redesenhar tudo de novo, né? Para ver se vai dar tudo certinho. Apurar ganhos, ou seja, ver o que a gente vai ganhar dinheiro ou não, né? E por último, reportar e processo redesenhado. Então, a gente redesenhou todo um processo para poder caber ali aquela linha de produtos novos, tá? É um exemplo, tá, gente? Isso pode caber para qualquer tipo de situação, de problema que a gente identifica na nossa empresa. E assim a gente pode aplicar novas mudanças aí para nossa empresa, né? Ó, tudo isso que eu falei está aqui, ó, nessa folhinha. Então, isso aqui vai ser fácil para fazer o exercício de hoje, tá?
Beleza? E é isso aí, gente. Aqui ele tem um exercício complexo, mas eu vou passar um mais de boa, só que vocês vão precisar disso daqui. Já vou até deixar aqui que eu vou tirar o print depois para ficar fácil para vocês. Galera, a aula hoje foi grande, hein? Obrigado pela participação aí de vocês. Acho que vai ter redes agora, mas acho que vocês já acabaram o módulo, né? Hoje é meu último dia. Aí sim. Você também, Não, Álvaro? eu ainda tenho mais um módulo. Ah, mas acho que por enquanto a gente ainda não vai se ver em Santo Amaro, mas Não, acho que provavelmente essa é a última vez, porque já mandaram o cronograma, né? sim. Eu vou dar redes, mas acho que é para uma outra galera. Bom, gente, de qualquer forma, desejo tudo de bom para vocês. Façam Você também, exercício, me pô, mandem. tamo junto. Qualquer Ô, coisa pode me chamar. professor, tira uma Diga. dúvida minha. Não sei quem agora que é o Humberto. coordenador, né? Não é a Bruna? Ah, não, né? Que é Não, na unidade de Diadema é vocês. Humberto. Outra aí, Álvaro. Isso. Falta só para pegar o certificado, tem que fazer os cursos complementares. Isso. Só que aí eles mandam ou eu tenho que correr atrás? Você corre atrás. Se você quiser se informar com o Humberto, é melhor, mas Então, que eu mandei se- mensagem para ele, é esperar 10 em 10 horas para. é assim mesmo, o bicho tá enrolado. Que ele assumiu agora, tá um pouco enrolado. Mas de qualquer forma, busca lá os cursos gratuitos online que tem do Bradesco, tem do Nube, Quantas tem. horas, você sabe? Eu não sei, tá lá na sua grade. 60. Se você olhar lá no site, tem. Você sabe, Álvaro? Eu acho que é Se eu sei o 60 quê? horas. É Quanto? 120 horas. 120 horas. 120. Então tem um monte de curso online, gente, que vocês fazem, vocês ganham horas Fundação complementares. Bradesco, olha, um dos melhores que tem aí, viu? Palestra, Então um é monte só de fazer coisa. na do Bradesco e manda para essa. Isso. Fechou. Fechou? E é isso aí, galera. Obrigado, Fechou. boa noite. Não esqueça Obrigadão. de mandar Valeu, exercício. pessoal, tamo junto. Falou, qualquer coisa me chama. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau. Falou.